Um processo de adoção é sempre um longo caminho. As incertezas dominam o percurso, sobretudo se estiver envolvido outro país. A Convenção de Haia sobre a proteção de crianças levou quase 20 anos a chegar ao Vietnã. Entrou em vigor em 2012. Os dossiês de adoção internacional que foram abertos desde então encontram-se bloqueados. É impossível apurar o número de órfãos que existe no país. Há estimativas que apontam para mais de 1,5 milhão. A questão é que só os orfanatos estatais são reconhecidos, mas há dezenas de outros que funcionam na fronteira da legalidade e que acolhem centenas de crianças que dificilmente vão encontrar uma família. Outras tiveram mais sorte. A partir de uma pequena localidade francesa junto à Suíça, o casal Sylvie e Cédric abriu um processo em 2008 e conseguiu adotar 2 crianças vietnamitas. Chamam-se Paul e Charlene. Há todo um caminho, não acontece de um dia para o outro. Quando se quer ter uma criança, não se pensa no imediato. Mas a criança não chegava, o tempo ia passando e acabámos por pensar na adoção. Quando nos submetemos a tratamentos médicos, assumimos uma postura passiva. Na adoção, tornamo-nos ativos, tomamos as coisas em mãos. Nós pensamos, há uma criança que nasceu algures, que não tem família. Por que é que não podemos ser nós os pais dela? Pode demorar 5, 6 anos, mas de qualquer forma, já esperámos tanto tempo que acabamos por aguentar. O processo deles durou 5 anos, o que é a média. Até obter a autorização pode passar quase 1 ano. Depois é que começa a espera, que pode mesmo continuar após conseguirem uma criança. Eles dão-nos o acordo, aguardamos alguns meses, o que é a parte mais difícil deste percurso. Depois atribuem-nos uma criança, revelam-nos a identidade, a idade. Mas depois é preciso esperar ainda mais. Aguentamos, esperamos, é duro porque estamos a sofrer. Perguntamo-nos, mas se ele está à nossa espera, por que é que não o podemos ir buscar? Como está ele de saúde? Estaria melhor connosco, mas não há qualquer contacto com o orfanato. Sylvie e Cédric foram 2 vezes ao Vietnã. Regressaram com as crianças nos braços. Depois de obterem a luz verde, têm 3 semanas para ir buscá-las. Há muita emoção. Não conhecemos a criança, nunca a vimos, nem em fotos. De repente, estamos num quarto cheio de crianças e dizem-nos, é aquela. Deixamos de olhar para os outros, põem a criança ao nosso lado e depois é mágico. Estas crianças são sobreviventes. Conseguem continuar, mesmo após terem sido abandonadas. Daí a força que têm quando se encontram com os pais adotivos. Fomos ao Vietnã conhecer alguns desses sobreviventes. É muito pouco provável que estas crianças venham a conhecer o mesmo destino de Paul e Charlene. Em vez disso, vivem numa casa degradada numa rua exígua de Ho Chi Minh, sem perder a curiosidade nem o sorriso. Este é um orfanato privado que depende das ajudas da população local. Poucos orfanatos têm autorização para acolher as crianças como este tem. A maior parte deles não tem licença de funcionamento. Pegam nos miúdos e pronto. São as instituições que pertencem ao Estado que têm a licença para dar as crianças para adoção. É difícil saber quantos sítios destes existem no Vietnã. As crianças nos orfanatos privados como este não podem ser adotadas. E mesmo que pudessem, a lei de 2012 impõe muitos condicionamentos aos processos internacionais. Um dos efeitos perversos tem sido o aumento de visitas de casais estrangeiros dispostos a dar diretamente dinheiro para levar as crianças. Os casais estrangeiros vêm ter connosco. Eles sabem que para conseguir adotar têm de ir a outros sítios. Mesmo assim, vêm até aqui tentar comprar as crianças. Eu não permito, mas há sítios que sim.
Em teoria, a adoção é possível nas instituições estatais. Na prática, são muito poucos os casos nos últimos anos. Em 2010, houve 469 crianças vietnamitas adotadas por franceses, por exemplo. Em 2013, foram apenas 89. No orfanato que visitamos, há 70 crianças, algumas com escassas semanas, mas há também jovens de 18 anos. 5 voluntários tentam dar o apoio possível perante a falta de condições. São as mães que não querem. Se fores mãe solteira, corres o risco de não arranjar um marido. Outra das situações que temos aqui no Vietnã é o que acontece quando um dos progenitores morre. Se o outro se voltar a casar, os filhos do primeiro casamento vêm parar aqui, a sítios como este, ao orfanato. Dominique Broncard tornou-se voluntário aqui há 12 anos. É ele quem paga a escola das crianças, até porque sabe que não há grandes soluções. Quem é que os vai adotar? Os vietnamitas? Será que há muitos vietnamitas com condições para adotar crianças? Ou vão ser adotados por estrangeiros? Aquilo que sei é que os vietnamitas são muito agarrados à terra, às raízes. Não sei se aguentam estar muito tempo longe. O objetivo da Convenção de Haia é manter a criança tanto quanto possível no seu país de origem. Os mais pequenos, até aos 13 anos de idade, deixam de ser propostos para adoção internacional. O resultado é que, entre 2005 e 2010, os processos diminuíram em mais de 1/3 nos principais países de acolhimento. Hoje em dia, aquilo que acontece é que antes de haver um processo no estrangeiro, o país de origem tem de dar prioridade à adoção no seu próprio território. Isso provocou uma redução dos processos nos últimos anos. Os países passaram a apresentar perfis de crianças mais velhas ou de irmãos ou de portadores de deficiências. E aí constatamos que a maioria das famílias francesas, por exemplo, quer bebés em bom estado de saúde, o que não corresponde às propostas apresentadas. Os orfanatos têm cada vez menos espaço devido a uma questão que parece colocar-se friamente num desencontro entre a oferta e a procura. Eu ponho-me no lugar dos pais que querem adotar e que veem cada vez mais portas a fechar-se. É triste e não sei que caminho é que isto vai tomar. Até 2007, 2008, éramos um orfanato com 40 crianças. Todos nos conhecíamos bem. Hoje temos 70 e as condições não são as mesmas.